Imagine o tédio de viver em um mundo onde tudo poderia ser explicado, e não houvesse mais mistérios para resolver. Mistérios são parte do que torna a vida emocionante, porque nos mantém curiosos. Os cientistas e arqueólogos não deixam de estudar e se surpreender com tais achados enigmáticos. E nós também. Vem ver! Neste vídeo iremos conhecer artefatos desenterrados, descobertas arqueológicas que vão desafiar sua imaginação. Número 8. Vidro dourado com personificação de Roma, Itália. Uma personificação única de Roma, em vidro dourado, foi descoberta durante a construção da linha de metrô C, na Itália, em fevereiro de 2023, onde quartéis militares foram encontrados anteriormente em 2016. O raro e inédito pedaço de vidro dourado, com um rosto que personifica a cidade eterna, possivelmente era um pedaço de vidro que fazia parte do fundo de um copo, um objeto que era comumente dado como presente. A peça era especial. Conforme o líquido era ingerido, era possível ver o desenho no fundo. Segundo os arqueólogos, o achado não pertence à casa militar que foi encontrada no local durante as escavações, porque a estrutura foi abandonada na metade do século III, e na sequência, destruída com os restos de muro e detritos empurrados para o centro da estrutura e enterrado. Apesar do vidro dourado ter surgido desse monte de escombros, ele é de uma época posterior, produzido no início do século IV. Foi utilizada uma técnica de fabricação de vidro, onde uma fina camada de folha de ouro decorada era imprensada entre duas camadas de vidro transparente. A representação de vidro dourado recém-descoberta de Roma a mostra como uma figura feminina, usando um vestido de estilo amazônico, um capacete com uma crista emplumada e um diadema na testa. Ela segura uma lança no peito, e os detalhes de seu cabelo e capacete são finamente trabalhados. Agora, a peça vai ser exibida na Estação Museu da Região, que tem previsão de abertura para outubro de 2024. Número 7. Furba, Ásia. Também conhecida como adaga mágica, a furba é um objeto ritual comumente usado nas tradições tântricas e xamânicas do budismo Bon e do hinduísmo, nas regiões do Himalaia, do Nepal, Butão e Tibete. É usada para propósitos espirituais e de cura, como remover obstáculos, dissipar energias negativas e restaurar o equilíbrio. A furba tem uma lâmina distinta de 3 lados que representa os 3 mundos espirituais, o mundo superior, o mundo médio e o submundo. Ela também tem um cabo e um punho que podem ser decorados com vários símbolos e desenhos. Algumas furbas podem ter uma pequena figura de uma divindade ou demônio no topo do cabo. Além de seus usos espirituais, a furba também é usada em práticas de medicina tradicional para a cura, e em rituais de exorcismo. Alguns acreditam que a lâmina da furba pode destruir energias negativas, enquanto o cabo pode invocar e manter energias positivas. O uso da furba tem origens antigas, embora ninguém saiba exatamente o quão antiga ela é, e ainda é praticada hoje por várias comunidades do Himalaia. Ela também ganhou popularidade nas culturas ocidentais como um item decorativo, ou como um símbolo de proteção espiritual. Número 6. Trabalho dentário de ouro em Condessa, França. Em janeiro de 2023, os restos mortais de uma condessa de Laval do século XVI, na França, foram estudados com nova tecnologia. Seus restos mortais foram encontrados em 1988 durante uma escavação na capela do Château de Laval, mas um detalhe importante foi esquecido na época, no qual os dentes da condessa foram mantidos no lugar, usando um fio de ouro. Este é mais um detalhe estranho sobre o sepultamento da condessa, conhecida como Anne de Alegre, que já é bem conhecida por historiadores e arqueólogos, por ter sido enterrada em um caixão de chumbo. Um novo estudo sobre os dentes da condessa foram realizados recentemente, e revelou que de Alegre sofria de uma doença periodontal grave, que lhe tinha afrouxado muitos os dentes, e que os finos fios de ouro foram colocados para evitar que caíssem. Os fios foram enrolados na parte inferior dos dentes de Alegre, perto da gengiva, mas alguns dos seus dentes estavam perfurados para a passagem dos fios, e ela tinha também um dente falso, feito de marfim de uma presa de elefante. Embora proteger os dentes, perfurando-os com fios possa parecer primitivo, na época era uma tecnologia dentária avançada.
mas tal tratamento teria sido doloroso e exigiria que os fios fossem reapertados periodicamente, e a medicina dentária, porém, só piorou a situação ao desestabilizar os dentes vizinhos. De Alegre provavelmente suportou um tratamento tão torturante por causa da pressão social para preservar os dentes, numa época em que o valor percebido e a posição das mulheres na alta sociedade eram influenciados pela sua aparência. Número 5. Torborou-Ranges, Inglaterra. Um range é um monumento pré-histórico caracterizado por um banco circular ou uma vala, geralmente coberta com um círculo de madeira ou pedra. O range mais famoso da Inglaterra é o Stonehenge, mas o agrupamento mais incomum dos monumentos antigos é o Torborou-Ranges. Não há círculos de pedra aqui, o que pode ser o motivo pelo qual o local é menos famoso do que Stonehenge, mas eles representam uma conquista astronômica notável. Os 3 bancos circulares do Torborou-Range se alinham perfeitamente com as estrelas que compõem o cinturão de Órion, no céu noturno, além de serem precisamente alinhados e geometricamente idênticos. Eles também são muito grandes, cada um dos 3 ranges vem com um banco de 2,7 metros de altura, uma vala de 2,7 metros de profundidade, e um diâmetro de 228 metros. Os antigos construtores desses monumentos terminaram seu trabalho cobrindo os bancos com gesso, o que os faz brilharem quando o sol os atinge. Arqueólogos não sabem ao certo quantos anos eles têm, mas a maioria dos especialistas concordam que foram feitos há pelo menos 5.000 anos. O que não sabemos é por que eles foram feitos ou para o que eles foram usados, e talvez nunca saberemos. Apoie o Admirável Mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Crânio humano com cérebro, Inglaterra. Os cemitérios da Idade do Ferro são comuns na Inglaterra. Esqueletos da Idade do Ferro geralmente vêm sem os órgãos que existiam dentro deles, então foi um choque para todos quando um crânio humano, ainda contendo seu cérebro, foi encontrado na vila de Ington em 2008. Seu dono não teve um final feliz com base na análise do crânio. Ele foi decapitado há cerca de 2.600 anos e sua cabeça foi jogada em um pântano lamacento. O cérebro é geralmente um dos primeiros órgãos a se decompor, e portanto, o fato de ainda estar presente, sendo que a pele e até mesmo o cabelo desapareceram do crânio, confundiu os arqueólogos que o descobriram. O ambiente de oxigênio zero do pântano teria ajudado na preservação, até certo ponto, mas não a ponto de todo o cérebro sobreviver por tantos anos. Talvez nunca saibamos que peculiaridade bizarra da química permitiu que o crânio mantivesse seu cérebro, mas proporcionou aos cientistas uma oportunidade rara e bem-vinda de olhar para as mentes de nossos ancestrais. Número 3. Artefatos de navio naufragado, Oriente Médio. Sabe-se há anos que havia navios de carga naufragados bem abaixo das águas da Bacia Letina no Mar Mediterrâneo, mas eles provaram ser difíceis de encontrar. Agora um navio colossal pertencente ao Império Otomano foi encontrado a 2 milhas da costa do Líbano, e sua carga lança luz sobre a natureza multinacional do comércio e do empreendedorismo no Oriente Médio de 400 anos atrás. O navio que afundou na década de 1630, enquanto estava a caminho do Cairo para Istambul, contém produtos de 14 países diferentes, incluindo uma coleção de porcelana chinesa da dinastia Qing, que provavelmente foi destinada à mesa do governante otomano Sultão Murad IV. Também estão presentes incensos e velas árabes, jarras de água que provavelmente vieram do Iêmen, e pimenta indiana. Curiosamente, há um conjunto de cachimbos de barro e jarras de café a bordo. Apesar do fato de que na época em que o navio afundou, tabaco e café eram proibidos no Império Aon, porque as autoridades religiosas os viam como intoxicantes. Talvez o comportamento dos governantes fosse uma causa de "faço o que eu digo, não o que eu faço". Número 2. Sepultamento de criança e cães, Egito. Arqueólogos e historiadores muitas vezes se pegam coçando a cabeça ao examinar sepulturas antigas. Aqui está uma delas que os deixou intrigados, é o sepultamento de uma criança que foi para o túmulo cercada por 142 cães no Antigo Egito. Esta descoberta, que foi relatada pela primeira vez em janeiro de 2023, foi feita na necrópole do oásis de Fayum, no Egito.
A necrópole foi usada por mais de 1.100 anos, começando há 2.400 anos. Cientistas conseguiram confirmar que a criança tinha cerca de 8 anos quando morreu. Eles também conseguiram confirmar que todos os cães morreram ao mesmo tempo, mas sem evidências de violência, portanto é possível que eles tenham sido envenenados para que pudessem ser enterrados com a criança, ou então tanto os cães quanto a criança podem ter se afogado acidentalmente. Há suportes de argila azul nos restos mortais do cão. A argila azul era frequentemente usada nos reservatórios que os antigos egípcios construíram. Para aumentar o mistério, a criança foi enterrada com um saco de linho amarrado sobre a cabeça. Não é surpreendente que os historiadores não tenham ideia do que fazer com este sepultamento, eles simplesmente não têm nada para comparar. Número 1. Anel de Ouro de 1.600 anos, Israel. Cerca de 1.600 anos atrás, um especialista em ourives em Jerusalém criou uma peça de ouro incrivelmente intrincada com contas. Em fevereiro de 2023, foi encontrado não muito longe da Cidade Velha, intacta numa imponente estrutura romana no que é conhecido como Estrada de Peregrinação. A sofisticação do artefato tem confundido os especialistas modernos, pois quem fez isso tinha uma compreensão suprema das propriedades do material com o qual estava trabalhando, e um controle total sobre o calor usado em sua soldagem. A pequena conta foi criada através de um método complexo que exigia que o fabricante soldasse delicadamente mais de uma dúzia de grânulos de ouro puro. Seria algo desafiador de produzir para um artesão trabalhando hoje, muito mais naquela época. Com base em descobertas anteriores, é provável que essa técnica tenha se originado na Mesopotâmia há 4.500 anos, mas apenas alguns exemplos foram encontrados em Israel. Mesmo assim, a maioria dos artefatos comparáveis que foram encontrados no passado são feitos de prata, em vez de ouro. A peça de ouro foi encontrada no que os arqueólogos descrevem como uma estrutura romana de alto status, que também continha vasos de barro importados de centenas de quilômetros de distância, e um impressionante piso de mosaico. É provável, mas não provado, que a conta fosse parte de uma pulseira ou colar maior. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de artefatos desenterrados, descobertas arqueológicas que vão desafiar sua imaginação. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!